Tudo bem, futuro policial militar? Então vamos dar sequência ao estudo do Estatuto dos Militares para o concurso da Brigada Militar 2021, tá? Então se inscreve no canal, não esquece de curtir esse vídeo e na descrição desse vídeo tem os links aí para o nosso site, para o nosso Instagram, tá? Então conheça nossas mídias sociais e o nosso site principalmente. Se tu quiser adquirir a apostila, tá lá no site a apostila para o próximo concurso, tá bem? Então vamos dar continuidade e aqui já vou começar dizendo o seguinte: caiu no último concurso a questão do conceito, né? Conceito é sempre importante, a banca Fundatec cobra conceito, então tem alguns conceitos que a gente tem que conhecer e um deles é o de cargo, né? Então na lei civil também tem, eu costumo falar que o cargo é uma cadeira que a pessoa ocupa ali, que vem junto com algumas coisas que seriam, né, as atribuições, os deveres e as responsabilidades. Tá? O cargo policial militar ele tem um conceito da própria lei aqui, né, da brigada. Então o cargo policial militar é aquele que só pode ser exercido, né, por servidor militar. Isso aqui é importante, tá? Porque tem essa palavrinha só, ou seja, é apenas, está restringindo, né? Então o cargo policial militar ele não pode ser exercido por alguém que não seja servidor militar, tá? Parece até uma redundância às vezes, mas é importante, porque se ele retirar essa palavrinha ou dar a entender que é mais abrangente, está errado, tá? E é servidor militar em serviço ativo, tá? Correspondendo a cada cargo policial militar um conjunto. Aí ele explica que cada cargo terá um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades, tá? Que se constituem em obrigações do respectivo titular, tá? Então é importante diferenciar. Uma questão dessa não vai ser uma questão tão difícil em prova, mas saber diferenciar os conceitos de cargo, de hierarquia, tá? Já caiu e provavelmente veio uma questão nesse sentido. Aí ele fala aqui, ó, as obrigações inerentes ao cargo policial militar devem ser compatíveis como correspondente grau hierárquico e definidas em legislação, tá? Ou regulamentação específicas, tá? Observados os princípios. O que é isso aqui, pessoal? Veio que até, né, a alteração na lei agora separou. Quando o cargo ele é de carreira de nível superior, ele tem aquele conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades. Quando ele já é o concurso de nível médio, que é hoje nível médio, então ele tem o seu grau ali de atribuições, deveres e responsabilidades. Por exemplo, não tem como entrar soldado e comandar um batalhão, tá? Ele vai poder comandar um pelotão, que é responsabilidade, que é atribuição de um tenente. Mas não tem como, mesmo entrando soldado e chegando a tenente lá no final da carreira, comandar um batalhão, porque não está dentro das obrigações, né, da carreira de nível médio comandar um batalhão, tá? Então é mais ou menos isso que essa parte quer dizer. Vamos lá, vamos dar sequência para esmiuçar esse estatuto aí. Os cargos policiais militares serão providos com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. É exatamente isso que eu estava falando também, pessoal. Tá? Cada concurso de soldado da Brigada Militar, que é o que vocês pretendem fazer agora, que está por sair, ele exige, né, habilitação, ele exige o segundo grau. Então isso aí ele só está amarrando aqui que tem que satisfazer isso aí, tá? Dentro do grau hierárquico tem o concurso para soldado, tem o concurso para capitão. Então o ser bacharel em direito, por exemplo, é uma exigência só do nível superior, tá? O provimento de cargo policial militar se faz por ato da nomeação ou designação. Tá, isso aqui é importante, pessoal. Provimento é prover, né? Tá, lá lembra, o provedor da casa é quem tem a responsabilidade de trazer aquilo ali para dentro de casa, né? Então, prover a casa. E o provimento do cargo é isso aí, é colocar alguém no cargo correto. Tá? Esse provimento ele se faz, né, como a gente já viu aí, pelo governador do estado, uma nomeação do governador do estado. Tá? E ele é por ato de nomeação ou designação, tá? Vejam que tem a designação, tá? Por que isso é importante? Porque às vezes o militar ele já foi nomeado, mas às vezes ele é designado para uma função, tá? Uma função de confiança, por exemplo. Então o provimento ele se dá de duas maneiras, nomeação e designação. Bem importante isso aqui, tá? Pode vir uma questão dizendo que o provimento do cargo policial militar se dá apenas por nomeação. Vejam que está errado. Tá? Isso aqui tem um comparativo no mundo civil, que é a questão do cargo em comissão, né?
Tá? Então tu entra numa prefeitura, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, para fazer o paralelo com o estado, tu vai entrar nomeado, ou tu pode também trabalhar no estado como um cargo comissionado, que um político vai lá e tem uma designação também. Tá? Na brigada tem também essa designação, mas na brigada geralmente é um militar da reserva ou até da ativa, né? Às vezes acontece muito da reserva. Vamos lá. Deixa eu botar um timer aqui porque a gente não pode passar dos 20 minutos, tá bem? Aí ele vai lá. O cargo policial militar, né, segue, é considerado vago. Vejam que, por que vai ser concurso agora? Porque tem uma vacância muito grande, tem muito cargo vago, o cargo ele é criado por lei e vai ser um concurso para mais 4 mil cargos agora que estão vagos. Tá? E quando esse cargo fica vago, aí ele vai lá e especifica. A partir da criação, a partir da sua criação, e até que um servidor militar regularmente nomeado ou designado dele tome posse. Tá? Então, foi criado o cargo, ele está vago, até alguém, né, ser nomeado ou designado para ele. Tá bem? Tem uma vaga para soldado que eu sei lá na Serra, lá em Caxias, do lado do Vinhedo lá. Eu sei que tem uma vaga lá que eu conheci o militar, só tem uma vaga, um soldado lá bem no Vinhedo, lá, com casa funcional, com tudo. Tá? Tem aquela vaga lá, aquele cargo lá, ele está vago até alguém ser nomeado para ele, tá bem? Nomeado ou designado para ele. Tá? O militar que eu conheci, por exemplo, ele foi designado, ele já tinha sido nomeado no concurso, e aí ele foi designado lá para aquele cargo que estava vago. Tá? E também ele é considerado vago desde o momento que o servidor militar que ocupa o cargo é exonerado, dispensado, falece ou é considerado extraviado ou desertor. Tudo isso aqui são situações que ele não ocupa mais o cargo, né? Então, não é exoneração, que é previsto em lei, quando ele é dispensado, quando ele vem a falecer, tá? Extraviado ou desertor. Extraviado, ele, né, não se encontra ali. Então, ele é declarado extraviado e o cargo vago. E desertor é a mesma coisa, ele não comparece lá ao quartel, some simplesmente. Então, eu tenho todo um procedimento para isso, mas aí ele é declarado desertor e abre o cargo dele. Entendeu? É mais um cargo que o militar pode ocupar, tá? É um detalhezinho, não acredito que caia em prova isso aqui, mas vamos bater, tá bem? Tranquilo, vamos lá. Aqui é outro conceito que a gente não pode confundir, por isso que eu tinha marcado em negrito. Uma coisa é o cargo, outra coisa é a função, tá? O que é a função militar? Ele vai lá, conceito, a função é o exercício das obrigações, tá? É quando o policial militar, ele começa a trabalhar, tá? Quando ele entra em exercício das obrigações inerentes ao cargo policial militar. Tá? Isso é a função. A função policial militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial militar. Tá? Vejam que é um conceito. Tem que memorizar mesmo e saber diferenciar entre eles. Tá? Vamos lá. Dentro de uma mesma organização policial militar, a sequência de substituições para assumir cargo ou função, bem como as normas, atribuições e responsabilidades correspondentes, são estabelecidas na legislação específica e peculiar, respeitadas a precedência e as qualificações exigidas para o cargo ou para o exercício da função. Bem interessante, é justamente o que eu comecei a explicar para vocês. Vejam que aqui ele está amarrando a questão de ocupar um cargo ou uma função. Tá? E isso acontece muito com o soldado, que como o efetivo está reduzido, por isso que está saindo muito concurso, ele vai para uma cidade pequena e aquela cidade pequena não tem um batalhão, ele tem só um destacamento e esse destacamento é comandado por um tenente, né? Então o cargo lá é de tenente, mas como não tem tenente, às vezes o soldado ocupa, tá? Então é justamente isso que ele começa a amarrar, isso aí tem uma legislação específica e agora a gente vai ter um detalhe mais interessante ainda que eu vou falar para vocês. Tá? Vou mandar aqui, vou mostrar para vocês o quão interessante é isso aqui. Tá? Isso aí, esses detalhes interessantes é bom vocês irem aprendendo, que até motiva a estudar mais a lei. Né? Aí ele vai lá e fala: o servidor militar ocupante de cargo provido de acordo com o parágrafo único do artigo 19, que é o quê? Que é a nomeação ou designação, né? Faz jus às gratificações e outros direitos correspondentes. Vejam bem que legal isso aqui. Tá? Então faz jus às gratificações. Tem uma gratificação de comando? Tem, então ele vai receber.
tá? E aí ele vai lá e fala mais: o servidor militar designado por período igual ou superior a 10 dias. E isso aqui eu digo para vocês que é uma coisa que é altamente concursada, tá? Questão de prova, porque assim, ó, tem número, conceito é importante, viu o número, abre o olho, tá? Isso aqui pode ser uma questão de prova. E é uma questão bem interessante até para a vida de vocês como policial. Vamos lá. Passaram no concurso soldado, foram para uma cidade pequena, chegou lá, não tá o tenente, tu trabalhou 2, 3 anos, são 2, 3 soldados só, e por acaso tu é o mais antigo. O tenente não tá lá, né? Se aposentou, por exemplo. Tu vai ocupar a posição dele por mais de 10 dias, por período igual ou superior a 10 dias. O que vai acontecer? Tá? Se tu exercer a função de posto ou graduação superior, tá? A sua, soldado, né? Então vai assumir uma função de sargento ou até de tenente, terá direito ao vencimento e vantagens correspondentes. Vencimento e vantagens correspondentes, ou seja, vai ganhar como tenente, vai ganhar como sargento. Isso aqui acontece bastante, tá? É uma questão até que eu digo que a brigada, por exemplo, está muito melhor que o exército, porque o militar do exército ele assume às vezes 3 funções ao mesmo tempo, às vezes uma é de tenente ou de capitão, às vezes, que seria um militar aí antigo na função, né? E ele responde por tudo isso aí acumulando funções e não ganha nenhum real a mais. O soldado da brigada não, tá? Então ele ocupou ali por período igual ou superior a 10 dias a função de posto ou graduação superior, ele vai receber como tal, tá? E isso aqui é uma coisa que realmente acontece. E bem interessante, né? Vamos lá, então, servidor militar, ocupante de cargo, provido de acordo com... Tá, isso aqui é só o caput do artigo, né? Vamos aqui no parágrafo 2º. As substituições temporárias, ele fala aqui agora. Tá? Respeitados os princípios da antiguidade e da qualificação, vejam o que eu falei para vocês, tá? Quem é que vai assumir o comando do destacamento? O mais antigo. É o que ele está falando aqui, ó. Respeitada a antiguidade e a qualificação, tá? Vejam, a qualificação é justamente o que eu estava falando. Então, ele é o cargo de nível médio, a carreira vai até tenente, ele pode ocupar uma carreira de até tenente, um cargo de tenente. Não vai poder ocupar o cargo de coronel, por exemplo, que comanda o batalhão, tá bem? Somente poderão ocorrer, ele vai lá que fala, respectivamente, entre funções atribuídas a servidores de nível superior ou nível médio. E exatamente o que eu estava explicando. Então, um capitão da brigada ele pode sim responder por um batalhão, que é o cargo de coronel. O soldado ele pode responder por um cargo até tenente, que é o que está dentro da carreira dele. Tá? Interessantíssimo isso aqui. E interessante para a prova também, principalmente a questão de 10 dias, tá bem? Então, avisando para vocês, isso aqui é importante para a prova. Vamos lá. Aqui, pessoal, isso aqui eu vou falar de novo, já falei, vou falar. Vocês estão estudando, eu sei que o pessoal tem muita dificuldade de estudar a lei seca, que chama assim legislação, e algumas manhas de prova vocês têm que pegar. Quando vocês aparece um rol, né? As bancas, os livros falam assim, né? Um rol. É uma lista, né? Um rol é uma lista. Com 5, aqui tem 4 coisas, tá? 4, 5 coisas. Vocês têm que prestar atenção. Por quê? Porque fica fácil de montar uma questão. E as bancas montam questões em cima de um rol com 4, 5 coisas, tá? Então é fácil inventar uma aqui e fazer uma questão. É fácil criar um erro num rol com 5 itens. Então, saibam quais são as manifestações essenciais do policial militar. Não vou ficar lendo porque vocês sabem, né, pessoal? Não vou ficar lendo aqui. Mas, prestem atenção, eu quero que mais importante é vocês entenderem essa dica dessa questão de, eu vi uma lista com 4, 5 coisas. Ó, isso aqui é importante para a prova. Tá? Vamos ver se tem uma palavrinha-chave aqui. Não, mas mais para frente tem. E eu vou dar mais uma dica para vocês sobre rol. Aqui tem outra lista, e essa lista tem até 5 coisas. Tá? Então é uma questão da prova. Ele vai lá, esse aqui ele fala, ó, a gente está falando sobre a ética, né? O sentimento do dever, a dignidade militar, o brio. O que é ter brio, pessoal? Eu gosto de falar que tem que ter brio. Né? Somente o cara que é atleta, ele tem brio. Gosta de competir, né? Ter brio ali. E o decoro da classe impõe a cada um dos integrantes da brigada, né, conduta moral e profissional irrepreensíveis. Aqui já pode ser uma questão de prova, porque eu sempre destaco essa questão do I, pessoal.
Tá? Mesmo no caput pode ser uma questão de prova. A Fundatec montou na última prova e monta nas provas dela questões maiores, que ela pega 1, 2, 3 e bota 3 artigos, por exemplo, e aí esse aqui poderia vir e só tirar esse I aqui, ó, e tornar errado. Tá? Isso ela faz com frequência, importantíssimo. E como é uma questão grande que a banca traz, geralmente isso ela começou a imitar da FCC, é uma questão que às vezes uma letrinha te leva ao erro, entendeu? E ela faz isso por gosto. Então tu tem que entender tem que lembrar que, claro, e tu tem que saber que o I já é um prefixo de negação, né? E entender a palavra. A conduta, ela é irrepreensível. Ela pode ser repreensível, não é irrepreensível. O cara tem que ter uma conduta excelente ali, né? Não pode ter uma conduta... A conduta é ilibada, que fala lá, lembra? Né? Então, é uma questão que pode já cair a prova. E também pode vir uma questão... Aí termina aqui falando, né, que tem que ter observância dos preceitos de ética do servidor militar. Os seguintes preceitos, né? Ou seja, a gente tem um rol que pode cobrar uma questão sobre os preceitos de ética do servidor militar. Aí ele vai lá, ó, amar a verdade, tal. Não vou ficar lendo que ler é chato, mas eu quero ensinar uma coisa para vocês. Aí a banca usa o caput, monta a questão e ó, ela procura alguma coisa que ela pode mudar aqui. O que ela mudaria aqui dentro da minha experiência? Ela só ia tirar esse aqui, ó. Ser justo e parcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. É assim que cai, tá? É assim que cai. Então vejam que ela vai copiar, colar e vai tirar um detalhezinho. Então essa manha que você tem que ir pegando, essa experiência, e isso tu consegue lendo e depois fazendo muito exercício, fazendo questões da banca. Tá? Então eu vou dar uma dica aqui agora, que é uma dica assim, para último caso, mas vou dar, porque eu peguei essa dica até com um professor de Brasília, bem experiente, e realmente eu usei numa prova depois e funcionou. Digamos que vem uma questão dessa que eu estou falando que é gigante, geralmente é uma questão 1, 2, 3, tá? E com muito texto, aí tu leu e não achou erro. Provavelmente marca que está tudo certo. Por quê? Porque a Fundatec costuma fazer esse tipo de questão também. Ela vai lá e copia um texto gigante, faz 3 itens gigantes e não muda nada. Né? E geralmente essa questão, quem resolve muito a questão da Fundatec sabe o que eu estou falando. Tá? Que nem eu vou dar outra dica bem importante agora sobre marcação de cartão-resposta. Então, essa questão que a Fundatec traz, quando ela é muito extensa, geralmente ela traz 3 corretas. Tá? É uma dica, mas isso primeiro tu vai ler, vai tentar achar um erro, tu não pode simplesmente chutar, porque ela faz isso quase sempre, né? Mas ela faz. Outra coisa que tu tem que saber, por exemplo, a prova da brigada vai vir com 50 questões. A última foi, essa vai ser também, já ouvi falar. Tá? Então, a gente tem 5 alternativas. A gente vai ter 10A, vai ser isso. 10B, 10C, 10E, 10E. 10 de cada letra, tá? Vai ser 10 de cada letra, é isso que eu estou dizendo. Dificilmente vai mudar isso aí, se vai ser uma que vai mudar ali, tá? Por que é importantíssimo fazer isso, saber isso aí? Digamos que das 50 tu soube 44. 6 tu não sabe, não tem nem noção, tu vai ter que chutar. Tu vai ver a letra que tem menos para chutar, entendeu? Digamos que tu tenha ficado entre duas, né? E aí uma das duas não caiu, não aparece no teu cartão resposta lá. Tá? Tu viu que no teu cartão resposta não tem E, tu vai ter que chutar 6, 7 no final da prova. Então, tu viu que não tem E e tu tá em dúvida entre duas ali que tu não sabe, assim, que tu não tem nem ideia. Mas tu acha que é D e E, tu vai chutar na E, que não apareceu muito no teu cartão. Tá? Tem esse equilíbrio, né, nas provas da Fundatec. Quem resolve muitas provas da Fundatec, quem tem mais experiência em concurso sabe. Tá? Então, eu estou passando para vocês. Mas isso aí, assim, ó, eu já fiz toda a prova, não consegui realmente, eu vou ter que chutar. Aí vocês usam essa bagagem de prova, né? Vamos lá, dá-lhe conceito aqui, ó. Na verdade não é nem conceito, mas é uma coisa importantíssima, né? Essa palavra, vedado, né? Costuma cair em prova, pessoal, por quê? Porque o vocabulário do concurseiro em geral, que não estuda muito, ele é limitado, e a banca sabe disso, tá? Então a gente tem que saber que vedado é proibido. Ao servidor militar da ativa é vedado, ou seja, proibido, né, participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto, e aqui, cara, esse aqui é um artigo altamente concursável também, porque tem 2 palavras que costumam cair muito em prova e às vezes a pessoa não se liga. Então, qual é a regra geral? Não pode, é proibido, é vedado a participação de gerência,
tá? Participar da gerência, da administração, né? Exercer o comércio, exceto, né, uma exceção, na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. Então, pessoal, o cara pode ter 49% da empresa, tá? Ele não pode ter mais que isso, ele não pode ser o acionista majoritário, nem o cotista majoritário, nem o comanditário majoritário, tá? E também não pode exercer a administração, a gerência. Tá, vocês têm que saber isso, esquece a vida real. Tá? Às vezes eu já vejo aluno perguntando, mas o fulano lá, tá, o fulano, a vida real é uma coisa, a prova é outra, a gente tem que acertar a questão de prova. Então saiba uma regra geral, que é vedada a participação, e saiba que tem a exceção, que ele pode ter parte da empresa, ou seja, até 49%, ações, cotas ou comandas, tá, da empresa. Tá, aí vem aqui, ele vai lá e especifica mais no parágrafo 1º, ele fala: servidores militares na reserva remunerada, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas civis dos interesses de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Digamos que o militar ele se aposentou, por exemplo. Tá? Deixa eu tomar um café um pouco mais. Tá, ele se aposentou. E acontece muito, aí ele vai exercer advocacia, por exemplo. Aí ele é convocado, ele pegou foi designado para um cargo, né? Então acontece muito. Ele vai poder ir lá ajudar alguém, o cliente dele, dentro de uma repartição, ele estando na ativa? Não. Isso aí tem até um nome específico, não é o caso, mas não pode, tá? Saibam que não pode. Ele foi convocado, ele não pode tratar de interesses particulares, né? Ele fala aqui, ficam proibidos de tratar nas organizações, né, de interesses de organizações ou empresas privadas, né, nem de particular. Então vejam que a lei falou em interesses de organizações ou empresas privadas. Importantíssimo, pessoal, por quê? Porque quem estuda para concurso, às vezes faz outros tipos de concurso, a gente tem um paralelo com, não com organização ou empresa, mas tem um paralelo com pessoas, né, familiares, lembra? Mas se não lembra, melhor ainda, tá? Mas lembrem que aqui na lei para a brigada, a questão fica proibido de representar, né, organizações ou empresas. Importantíssimo. Aí ele vai mais, ele fala que os servidores militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinjam o disposto no artigo, né? Então uma coisa é gerir bem, né? Digamos que ele tenha, deixa eu ver, ações da Petrobras, por exemplo. Então ele pode fazer a gestão da carteira de ações dele lá, compra e venda de ações e ter muito lucro, por exemplo. Acontece, né? Já vi militar ganhando um apartamento com compra e venda de ação da Petrobras, quando teve a alta da Petrobras só 10 anos atrás, 15. Então isso é fazer gestão de bens, não tem nada a ver com administrar um negócio, né? Gerenciar um negócio. Tá? O comandante-geral da Brigada Militar poderá determinar aos servidores militares da ativa que, no interesse da salvaguarda de sua dignidade, informem sobre a origem e a natureza de seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. Uma coisa que acontece muito, às vezes o policial, ou até o servidor público, né, ter posses além do salário dele, né? Então, o cara policial, por exemplo, aconteceu esse mês agora, né? A gente está em final de 2021, um policial de Brasília, se eu não me engano, ele tinha iate, festa. Então, é óbvio que a polícia, né, todas as polícias, o exército tem a inteligência, né? O setor S2, P2, né? Então, fica flagrante ali que o cara tá com uma renda desproporcional o salário dele, o soldo do militar, né? Que o soldo militar ele não é ruim, mas também não é para dar iate, né? Então, é incompatível. E a questão da inteligência investigar, isso é uma coisa comum, né? Se o cara destoa muito, é óbvio que o comandante-geral pode se impedir, e está amarrado aqui, que ele comprove de onde é que ele tirou isso aí, tá bem? Basicamente isso, e é uma coisa que acontece na realidade. Porque não vou ficar viajando aqui, pessoal, e digo para vocês isso que acontece muito. Não fiquem divagando na lei, mas e se, mas aconteceu. Não fiquem pensando em história. Lembre, assim, se atenham a acertar questões. Leu a literalidade, onde é que a banca pode vir, o que eu tenho que saber. Eu entendi isso aqui, entendi, passa para o próximo. E vai fazer muito exercício. Tá, importantíssimo, tá? Então, isso aqui está na Constituição.
O servidor militar, enquanto efetivo serviço, tá, não poderá estar filiado a partido político. Sabe, pessoal, é óbvio que a gente vota, o militar vota, né? O policial, o militar do exército, marinha, ele vota, mas ele não pode se filiar a partido político, tá? É regra, ponto, acabou, sem discussão também. Foco em acertar questões. Outro quê? Outro rol, né, pessoal? Então, importantíssimo. Aquele que está falando de deveres. Os deveres dos policiais militares emanam do conjunto de vínculos que ligam o servidor militar à sua corporação e ao serviço que a mesma presta à comunidade. Compreendem os deveres. Vejam que é uma lista de deveres. Também não vou ficar lendo porque é chato. Tá? Ver se tem alguma coisa importante para comentar aqui. Ó, é justamente o que eu ia ver. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar longo, pessoal. Nem vou comentar o artigo 29, mas vou começar a largar vídeos com mais frequência. Peço para o pessoal curtir o vídeo, se inscrever no canal. Tá? Até o próximo.